Caminha Braga, psicopedagoga, mestre em educação, especialista em inclusão. Muito bom estar com vocês novamente nesta sexta-feira ensolarada em Curitiba. Aqui tá uma coisa assim, amanhecemos com 9 graus, agora quase uns 20, um pouquinho mais, exatamente. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui na rádio, no programa Eduque Mais Ação, a Andréia Fotolan, psicóloga na abordagem TCC, e Lilian Maossa, pedagoga e também professora, pedagoga na escola municipal e professora universitária, né? Parceira de outras caminhadas também pedagógicas, e que hoje nós temos aqui um objetivo um tanto espinhoso até para conversar, né, meninas? Vamos falar sobre a transferência compulsória para os alunos indisciplinados nas escolas estaduais. Mas vamos contextualizar. Antes de tudo isso, eu vou passar a palavra para a Liliamar, depois para a Andréia, para elas se apresentarem e darem uma palavrinha com vocês. E logo mais já começamos no nosso assunto do dia. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Ana Regina. Muito obrigada pelo convite. Professora Andréia, que também está aqui conosco. Apesar do tema, e a gente ter que tratar desse tema, é um grande prazer poder conversar novamente com você, minha parceira de psicopedagogia, de universidade, e conhecer, né, e ouvir também a minha colega, que é da área da psicologia, que muito me agrada. Então, será, mesmo com um tema, como você disse, espinhoso, será uma tarde de muita conversa gostosa. Com certeza, é isso que nós queremos proporcionar, né, Lili? Que nós possamos falar aí um pouco desse assunto, que é delicado, mas que merece a nossa atenção, principalmente enquanto educadoras, né, e psicólogas, enfim, para que nós possamos também orientar os ouvintes, orientar os pais, orientar os próprios alunos, né, para eles saberem como que o cenário está formado. Exatamente. E o cenário está formado. Está formado, isso mesmo. Então, ok. Boa tarde, eu sou Andréia Fotolan, psicóloga cognitivo-comportamental. Agradeço novamente pelo convite, Ana, de estar aqui para a gente discutir mais um tema super interessante. Lília, é um prazer te conhecer. E acredito muito que quando a gente fala de transferência compulsória obrigatória, a gente mexe em vários quesitos, né? Tanto aí emocional quanto comportamental. A gente mexe não somente com questões relacionadas ao aluno, ao professor, à escola, de uma forma em geral, a todos, né? A todo o sistema. A todo o sistema. Exatamente. Eu acredito que, principalmente, né, o que nós devemos lembrar, e é uma das coisas que até o próprio secretário de Educação do Estado falou, que não é uma retirada do aluno do sistema, né? Porque a lei, todas as leis educacionais, elas vêm prevendo exatamente a obrigatoriedade desse aluno estar na escola, né? Mas e daí o que nós queremos conversar é trazer para os nossos ouvintes o que está acontecendo, né? Houve aí um cenário em que o secretário de Educação do Estado, ele propõe retirar uma transferência, ou seja, retirar os alunos que estão com um problema de disciplina, que estão indisciplinados, e transferir para uma outra escola, né? E a grande questão nós sabemos, pelo menos é o que eu tenho escutado de muitos pais que eu atendo na clínica e que converso também, a situação da violência dentro das escolas, né? E isso tem aumentado cada vez mais. Há 2 semanas atrás eu dei uma reportagem para a RIC falando sobre o bullying que tem acontecido nas escolas.
E daí ontem chegou uma outra chamada da mesma emissora para nós falarmos sobre essa transferência. E a minha reflexão para a reportagem foi exatamente: será que essa transferência ela vai de fato resolver o problema? Porque uma transferência você pode fazer a qualquer momento. Só que qual é o objetivo dessa transferência? Você vai ter uma equipe qualificada para onde esse aluno vai ser transferido? Esse aluno vai ser comunicado de alguma forma do porquê isso está acontecendo? Ou isso vai gerar uma expulsão indireta? Né? Como que nós podemos também enxergar a questão que a escola ela é um lugar de socialização e aprendizagem, né? Em que momento se perdeu o controle dessa socialização sadia? E em que momento também os profissionais que lá estão não viram que isso estava acontecendo, não acionaram as famílias? Isso. Né? E uma pergunta que eu faço: será que essas famílias, esses responsáveis que estão com os filhos indisciplinados, têm uma relação saudável com esses filhos? Será que eles, de fato, se preocupam com a afetividade com esses filhos, com a orientação desses filhos? Ou o que esses alunos estão fazendo é apenas um reflexo, um espelho do que eles vivem dentro de casa? Né? E daí esquecemos de falar sobre aprendizagem, que é o fundamental dentro de uma escola. Né? Né? Por que existe essa escola? Né? Exatamente. Acho que nós podemos pensar em todas essas questões que você nos trouxe aqui. E eu vejo o seguinte: quando eu ouvi essa reportagem, né, a primeira coisa que eu parei para, né, é a questão da legislação. Então, como pedagoga, como gestora, como professora, eu falei, mas isso fere uma série de leis. E nós temos há muitos anos, e eu tenho lugar de fala, nós aqui Sim. temos lugar de fala, porque eu estou há 36 anos só na educação pública, como concursada. A gente lutou muito para que estes estudantes pudessem permanecer nas escolas, com uma educação de qualidade, com uma atenção devida. Nós já enfrentamos a questão da reprovação, a questão do abandono, tá, escolar, e isso foi mediado com leis, isso foi mediado com família, isso foi proposto ações específicas, tanto no Estado quanto em prefeituras, e aí a gente está falando de modo geral. A própria, até mesmo a escola particular se propõe a atender, né, esse aluno diferenciado. E aí eu parei para as leis e comecei a pensar no planejamento de um gestor. Porque o que leva um secretário a propor uma medida dessa? Porque enquanto gestor, você tem uma visão ampla de todo e qualquer movimento que aquela comunidade que você está gerindo, no caso o Estado, ele está mostrando para você. Porque para chegar nessa ideia, vamos dizer assim, tudo que foi declarado, né, para chegar até o secretário. Então, e ele tem uma equipe, e ele tem um plano, certamente. E que, de repente, vem essa questão de transferir esse jovem, né, esse adolescente, esse jovem, numa fase muito específica do seu desenvolvimento, e que vai comprometer um currículo, sim,
Porque, por mais que nós tenhamos um currículo no Estado, a escola A e a escola B não caminham ali 100%, né, igualzinha, todo mundo igual. Então, nós já vamos ter uma quebra. Uma quebra das questões emocionais, né? E aí nós estamos falando de competências socioemocionais. E nós vamos ter ali uma questão que me incomodou muito e que eu vejo em relação aos professores. Porque se você tem um aluno com alto grau de indisciplina e você, às vezes, né, diz assim, o que eu vou fazer hoje? Como que eu vou ajudar esse aluno hoje? E você sabe que ele vai ser transferido? Você pensa, tá, ele foi transferido, então eu vou dar a minha aula. Mas o que eu podia ter feito a mais por esse aluno? Só que o outro professor que recebe vai dizer assim, mas você me mandou aquele aluno? Então, parece que você cria uma situação entre o próprio corpo docente que está tentando fazer um trabalho. Né? Porque né, você também, nós não concebemos que um professor sai de casa para dizer, o que é que eu vou dar hoje? Ele sai com planejamento, ele sai com uma organização, ele tem já sei até objetivos, né? E alguns já tem até meta para cumprir. Né? Então, veja o que é um gestor que escapa do seu planejamento. Né? Faz a gente mexer com uma série de elementos e eu vou usar um termo assim bem popular, me permita. Começamos a esconder a poeira embaixo do tapete. Sim, e uma coisa que eu até refleti, né, e que a Liliamar, depois a Andréia vai complementar, nós temos muitas legislações que prevêem justamente isso, né, que o aluno tem uma série de direitos em cima de estar dentro de uma escola específica e tem que ser uma escola perto do seu bairro. Inclusive, tem toda essa questão de mobilidade dessa família. E é algo que eles não estão tendo escolha também, né? Algo que o secretário está impondo, é algo que eles não vão ter escolha de dizer sim ou não. E nós já tivemos uma lei anterior, que foi a lei contra o bullying, né? E que também nós não demos conta de cumprir isso, porque o bullying continua. Então, dentro do plano desse gestor, né, desse secretário, também existe já uma lacuna que não foi trabalhada ali e que talvez tenha reverberado agora para outras situações maiores, né? Isso. E que daí você acaba também deixando o professor um tanto descoberto, né, nesse sentido de ter o seu trabalho também reconhecido. E é por isso que o sindicato também já se mobilizou, né, importante. Já se mobilizou ontem mesmo, via Ministério Público, enfim, para olhar o lado desses professores que buscam fazer um trabalho. Alguns conseguem efetivar esse trabalho e que precisam também ter um apoio. Com certeza. Né? E acho que eu quero puxar um gancho com a Andréia, que é o seguinte, nós estamos trabalhando com a questão aí maior, porque o resultado dessa indisciplina o resultado é a indisciplina, mas nós temos uma questão social aí. Sim, né? Exatamente. E nós temos, pós-pandemia, toda uma reorganização enquanto seres humanos e enquanto profissionais da educação e esse estudante, esse aluno, no seu papel. Sim, não é isso? Exatamente. Acaba que refletindo vários fatores aí, quando se fala social, né? Porque, assim, quando, ali após a pandemia, o que nós observamos dos nossos estudantes foram papéis diversificados dentro de uma família, né? Então, assim, estudantes que precisaram, muitas vezes, conseguir um trabalho
para ajudar na situação financeira de casa. E também a gente pode pensar também no sentido de vou deixar de estudar, vou abandonar o estudo para poder ajudar a família. Mas, assim, esse comportamento, que é considerado difícil para o estudante, ele reflete em vários fatores. Vamos falar aqui múltiplos fatores, né? Então, vamos pensar aqui na história de vulnerabilidade social desse estudante, dessa família, o que está se passando nessa casa, né? Vamos pensar também na vivência de uma violência, de uma exclusão, de um sofrimento psíquico. Vamos falar de uma falta de apoio pedagógico, emocional, familiar, né? Isso acaba aqui interferindo no comportamento do estudante, né? Então, assim, se o estudante ele está tendo comportamentos que não seriam comportamentos adequados numa escola, numa sala de aula, alguma coisa está acontecendo com esse estudante, né? Então, a gente tem que pensar em vários fatores. Não adianta ser tomado uma decisão uma drástica assim como essa de transferência sem saber o que está acontecendo, né? Então, é fazer um levantamento desse estudante, dessa família, para ver o que realmente está acontecendo, né? Então, é como se a gente estivesse procurando aí uma agulha no palheiro. Infelizmente, é importante, né? Agora, como que as escolas farão isso, né? Como que as gestões, de todas as gestões de escola, como que vai ser resolvido isso na escola? Mas isso, Andréa, que você falou, como que vai ser resolvido? Por isso que nós temos núcleos, né? A educação, ela tem várias pastas e tem os núcleos por seção da cidade, né? Então, tem lá o norte, o sul, o leste, oeste, e tem os gestores. Então, esse é o papel do secretário. Sim. Chamar essa equipe para que eles possam fazer uma sondagem dentro das escolas que eles são responsáveis em orientar e chegar numa estratégia que possa fazer esse trabalho, né? Eu até lancei esses dias todos com essa questão nas minhas redes sociais, eu até lancei uma enquete e muitas pessoas responderam que é preciso fazer um trabalho das famílias com esses alunos, no sentido de chamar mesmo esses pais, essas famílias, e conversar com elas, né? Olha, está acontecendo isso, isso e isso. Cadê o psicólogo dessa equipe? Né? Para ir lá junto dessa reunião e fazer uma observação e fazer uma sondagem. Cadê assistente social para estar lá junto, para ver como que isso vai funcionar? A Liliamar e você, Andréa, que estão dentro da escola, eu também sei. Nós temos como fazer isso. Com Agora, certeza. Basta o secretário ter essa visão, né? Vamos pensar juntos aqui, já pelo termo. Transferência. Transferir. Então, eu transfiro, eu tiro de um lugar e coloco no outro. Mas a minha reflexão vem a partir do que me mobiliza a isso. Exato. É porque eu tenho algo que não está correto naquele momento e eu tenho que transferir. Ou não está de acordo. Né? Tenho que transferir. Não cumpriu o objetivo, tenho que transferir. Mas, espera aí, eu estou falando de adolescentes e jovens. Sim. Tá? E que o problema disciplinar, que é o que vem à tona, quando que ele começou? Quando a escola, com certeza, porque tem os mecanismos, né, legais para fazer isso, já chamou família veio, família não veio, já acionou conselho tutelar, rede de proteção. O que foi feito?
E tem tudo registrado E tem também, tudo né? registrado. Sim. Tem tudo registrado e o diretor faz a ata e o pedagogo da escola faz ata. Tem dia que fica mais fazendo ata do que atendendo outra coisa. Então, tem todo esse movimento. Mas esse rapaz, essa moça, ele chegou a essa indisciplina, mas não é porque na escola não está legal. É porque a sua vida não está no momento. E ele pode ser transferido e a sua turma ir com ele. E a ação continuar na outra escola. E aí voltam 2 profissionais que você falou, Ana, que eu vejo, aí a história, né? Transfiro de escola, mas não vou lá à fonte do problema. Nós hoje, principalmente em escolas que trabalham com 6º ao 9º, ensino médio, e como eu sou professora universitária, a universidade já saiu na frente, né? Porque ela já tem setor dentro da universidade para tratar desses acadêmicos que chegam com dificuldade de aprendizagem, vítimas de bullying, ou que fazem bullying, né? Porque dentro da universidade também existe. Com certeza. Cadê esse setor estadual que daí tem que ter a parceria com a saúde, com a assistência social, onde tem o psicólogo, onde tem o psicopedagogo, onde tem o assistente social, porque esse jovem já deu o seu recado. Sim. Né? Ele já disse, olha, não é isso que... Eu estou aqui, eu estou precisando de alguém. Eu estou precisando, alguém, né? Coloque. E o que tem a mais para esse jovem fazer? Né? Porque muitos criam as sua comunidade, e aí online ou, né, física ali, que eles se reúnem, porque eles não têm o que fazer depois de um período de aula. Fica com o tempo ocioso, né? Fica com o tempo ocioso, e aí precisa de coisas, né, que agradem esse jovem. E como você falou, alguns no período de pandemia foram buscar um emprego e gostaram. E ficaram. Sim, E ficaram. Então, não é esse. O que nós queremos para os nossos jovens? E é algo que eu sempre falo, né? Eu falo quase toda sexta-feira eu estou falando isso, falo isso diariamente na clínica, nas palestras, nas redes sociais. A única questão que eu vejo é que muitas vezes não tem essa visão de que na escola o ser humano entra criança e ele sai adolescente. E nós precisamos pensar nessa construção de vida. Não é apenas... né, em caixinhas de conteúdo. Nós precisamos pensar nesse ser humano que nós vamos colocar no mundo, na sociedade, em fase adulta. Exatamente. Então, assim, esse adolescente é bem como vocês falaram ainda há pouco, né? Ele está dando sinal claramente de que ele precisa de um acompanhamento, de que ele precisa de um auxílio, de um direcionamento, que muitas vezes, como você falou, Andréia, por uma questão de vulnerabilidade da família, muitas vezes esses pais, esses responsáveis, nem conseguem orientar, por não ter o conhecimento de fato. Exatamente. Né? Muitas vezes não tiveram acesso a escola da forma que o filho está tendo agora, né? Então, assim, é muito do que eles vivem socialmente. Uma coisa que... Porque, assim, quando você me fez o convite, e eu parei, e assim, eu primeiro aceitei, depois parei. Não parei... E depois, porque essa sou eu, né? Eu gosto, eu falo que eu sou movida a desafios. A desafios. Aí depois ela me escreve, Ana, aceitei, mas... Mas eu penso assim, foi bem essa a nossa conversa, mas eu penso assim. Mas ao mesmo tempo pensei, eu falei, nossa, vai ser legal, porque se alguém for com uma outra proposta, é um momento, né? Discussão vai ser rico. Mas não é essa questão...
havia uma proposta, e há uma proposta, da Escola de Paz, Sim. que eu vejo, porque a gente está aqui para dizer que isso nos causa estranheza, mas também dizer o que é possível, Sim. né, que saídas podem ser feitas. E a Escola de Paz que eu almejo, e eu já vi, não é aquela que vai mostrar o serviço que a instituição faz. Né? Vai lá mostrar que tem núcleo de educação, tem supervisor. Não. É aquela escola de paz que vai orientar, vai tratar de temas que os pais, né, dos nossos pais, que já. Não, isso aí eu tenho a tarefa de educar. O nosso pai de 2025 precisa ouvir. Sim. Precisa daquela pessoa que dá aquele puxãozinho para ele. Você já falou com seu filho sobre isso? Como é que você age com seu filho sobre isso? Porque é muito mais fácil, mais tranquilo deixar no celular, no tablet, usando as redes sociais, usando toda a tecnologia. Mas e o espaço do diálogo? E o espaço venha cá, meu filho. Né? É uma situação bem preocupante essa, inclusive, que eu tenho vivenciado muito na clínica, sabe, Lilian? Essa questão sobre telas, utilização de telas e o que os adolescentes, pais, enfim, o acompanhamento fazem o disso. acompanhamento, né? Então, assim, eu sempre oriento que os pais fiquem atentos ao que os filhos estão acessando nas telas. Então, assim, a cada dia a gente tem uma novidade sobre isso, né? Sobre bullying, sexualidade, jogos, várias coisas que acontecem. E aí é muito fácil, isso a gente já, inclusive, discutiu em outros momentos aqui com a Ana, é muito fácil, por exemplo, quando você senta numa mesa, numa refeição, você entregar um tablet na mão do teu filho de 2 anos, 3 anos, desde pequenininho, né, em primeira infância ali, e me deixa sossegado, como se o pai e a mãe falassem assim, me deixa sossegado que eu quero comer, eu quero fazer minha alimentação sossegada, ou seja, entrega nas mãos da criança. Então, assim, o que é muito perceptível isso na clínica é essa falta que os pais estão tendo de diálogo com seus filhos. Né? Isso aí é muito claro mesmo. Eu tenho pacientes que falam, adolescentes, que falam, não, com a minha mãe não tem papo. Com ela, se eu vou falar para ela alguma situação, ela já fica me julgando, ela nem espera eu terminar de falar e ela já fica jogando coisas na minha cara. Então, assim, o trabalhar com adolescente e a escola do Estado, que trabalha muito com a fase ali do início da adolescência para frente, que é uma fase de desenvolvimento, é uma fase muito difícil para eles, né? São muitas alterações hormonais. Né? Então, assim, eu entendo que é muito difícil para a escola, muito difícil mesmo, porque qual que é o papel da escola? Né? Vamos começar por aí. O papel da escola é educar, é ensinar, transmitir o conhecimento. Transmitir todo o conhecimento. Né? E o papel dos pais? Né? É educar. Sim, Só que isso tem sido perdido, esquecido. Né? Essa questão da educação, essa questão da conversa, do diálogo, não existe mais diálogo numa refeição, quando você senta para conversar. Como que foi seu dia? Me conta o que está acontecendo na escola. O que você aprendeu hoje? Me conta. Aquilo não tem mais, entende? Sim. Então, aí, o que acontece? Quando eu comentei sobre a questão da vulnerabilidade, sobre a questão ali das vivências do adolescente, exclusão, sofrimento psíquico e tudo mais, eu falo de uma forma bastante ampla, porque esse estudante, muitas vezes, ele não consegue em casa
aquilo que ele pode conseguir na escola ou na sociedade ali. Eu falo no meio social que ele está vivendo, que são os colegas, o ambiente escolar, né? Que muitas vezes não é o que de fato precisa. Exatamente, né? Por conta de bullying, por conta de várias situações que provavelmente ele deva estar passando, questões relacionadas a sofrimento emocional, às vezes uma relação de um namorinho ali que não deu certo, questões relacionadas a baixa autoestima, insegurança. Então, eu analiso essa questão da transferência compulsória para o estudante, é preocupante, eu vejo muito preocupante, porque, assim, você imagina esse estudante sendo transferido, né? Então, vamos supor que ele já tenha várias questões psíquicas que não foram resolvidas, né? Então, nessa dele ser transferido, é como se acentua. Exatamente. Acentua. Vai ser acentuado mais uma situação de abandono e rejeição. Sim. Né? Mais uma situação, puxa, estão me abandonando, estão me colocaram num lugar que eu não conheço ninguém. Não conheço, vou ter que construir todas as novas amizades. Né? Então, assim, são vários fatores que são bem preocupantes quando a gente fala dessa questão de transferência. E uma questão que vocês falaram, até que a Lilimar falou, que é algo que eu sou super a favor, que é a escola de pais, e que é o que nós trabalhamos até na clínica psicopedagógica, né? E eu sempre falo que o nosso papel na clínica é como se fosse o da escola também, porque é um trabalho mais solitário. Porém, quando as coisas acontecem, pelo menos na minha prática, quando as coisas acontecem, que eu estou visualizando algo que não é da minha área, eu chamo a Andréia para ela ir fazer uma observação, que é um outro olhar de um profissional competente, que eu valido, que eu acredito, para formar ali uma nova visão, um novo olhar do que nós podemos fazer. Então, a escola de pais, ela funciona muito, desde que o Estado entenda que isso é de extrema importância. Porque ali, talvez, é o momento que tem vários profissionais, né? Desde psicólogo, psicopedagogo, enfim, convidados, médicos, uma equipe multidisciplinar, pessoal do direito, que venha para mostrar essas relações que existem. Porque eu vejo assim, eu trabalho mais, né, com crianças, né, pequenas, eu vou até o 5º ano. Mas já do 4º e o 5º ano, a gente tem os meninos e as meninas que não enfrentam a autoridade. E aí, nós, agora pensando, estendendo para a adolescência, pré-adolescência, adolescência e a juventude, eu quero desafiar, porque eu quero me colocar num papel social diante do meu grupo, porque eu entendo que essa história saiu a partir de vários problemas de onde as escolas, das comunidades que as escolas atendem e que não conseguiram resolver, né? E alguém levou até, né, ao secretário. Mas eu quero me impor. Eu quero dizer que vai ser do meu jeito. Que eu vou dominar. Que eu vou dominar. Vou liderar. Aí eu troco de escola e vou acarretar todos esses problemas, né, psíquicos, a questão emocional, mas está vendo? Eu vou querer liderar. Então, eu não resolvi o problema. Eu levei adiante. Exatamente, será só empurrado, né? E outra questão que a Lilimar falou ali, esse adolescente, pela fase, né, que ele está, que é a adolescência, ele vai querer se posicionar dentro da outra escola também. Sim. E daí ele vai se posicionar com muito mais veracidade, entendeu? Exatamente. De que agora me tiraram dali, então agora eu vou provocar e instigar muito mais. Eu estudei em escola estadual,
né? Eu sou filha da escola pública, então, e não havia municipalização na minha época, então a escola era estadual, desde o primeiro até a 8ª série. E, meu Deus, falar de que vai ser transferido. Era um problema gigante. Meu Deus, era um problema seríssimo. Né? Não que as minhas diretoras, eu tentei recuperar algumas imagens que eu tenho dessa escola estadual, eles falavam. E nós, meu Deus, chegar em casa com essa ideia que vai ser transferido, acabou o mundo. Acabou o mundo. Tá? Por quê? Porque existia um empoderamento da escola. E que a gente precisa recuperar esse empoderamento. Qual é esse papel social, papel emocional, papel cognitivo que uma escola representa. Né? Isso é algo muito sério, né, Lilimar? E até você me fez lembrar uma situação. Eu fui dar uma palestra numa escola esses dias e dos objetivos da palestra era que os pais estavam querendo ditar para a escola o que a escola precisava fazer. Então, na nossa época, na sua época, na época da André e na minha ainda, a escola, ela era tudo, né? Tipo, o que a professora falasse, o aluno simplesmente acatava e ficava quietinho, porque sabia que se não acatasse, ia para a diretoria. E os indisciplinados, inclusive. Inclusive, exatamente. E hoje o que nós vemos, não. A escola perdeu esse empoderamento. Mas por que perdeu? Daí eu faço uma reflexão. Por conta dessas situações. Entendeu? Tá dando muito trabalho, então o secretário intervém e joga lá para o outro lado o problema, né? E daí não se resolve. E você acaba enfraquecendo as equipes. Exatamente. Você acaba enfraquecendo os profissionais que estão ali e que fazem um bom trabalho, mas que mesmo fazendo um bom trabalho, existem os problemas, né? E que daí está o papel do gestor, do secretário, em chegar e falar fortalecer. Assim, o que está acontecendo? É isso? Então, vamos chamar o profissional tal que vai poder te auxiliar aqui e mediar essa situação. E resolver a situação ali. Daí você empodera a escola. Né? Quando você transfere, você diz assim, olha, você não deu conta, eu vou transferir para um outro lugar. Que não vai dar conta que também. não vai dar conta também. Que assim vai. Que vai seguindo, né? Então, é uma situação bastante preocupante. Né? É bem preocupante. É preocupante, né? porque isso que você está comentando, e a Lilian também comentou, quando eu fiz o meu ensino médio lá atrás, né, alguns anos atrás, o que se observava muito, e pelo menos é uma época, uma geração muito diferente de hoje. É bem lembrado, André. Né, Lilian? A nossa geração, pelo menos assim, existia muito respeito, né? Sim. Muito respeito pelo professor. Deus o professor, ele era o que mandava em sala de aula, aquele que respondia pela sua turma, e o aluno respeitava aquele professor. Então, assim, não tinha essa questão do aluno levantar a voz, né? Então, teve um período, eu também sou professora universitária, Lilian, eu coordenava estágio supervisionado do curso de letras, e aí a reclamação dos alunos, os estagiários principalmente que estão direto né, nas escolas, o que fazer com o aluno que, por exemplo, o professor ele entra na sala de aula e o aluno está fumando, né, um baseadinho ali, sentado em cima da carteira. E não levanta. Não respeita. Bom, o professor ele já não respeita. Imagina um estagiário se ele vai respeitar. Né? Não tem como. Então, assim, se a gente for fazer uma comparação de como
estava, como era o ensino, essa questão educacional, essa questão do aluno respeitar o professor, o aluno respeitar a escola, que era vista como a segunda casa, né? Era uma extensão da segunda casa. Né? E hoje em dia, o que a Ana estava comentando aqui, referente à escola, é bastante preocupante, porque isso foi se perdendo. Só que, assim, gente, pela experiência que eu tenho de muitos anos na área escolar também, isso não foi de hoje, não foi de ontem, Não. sabe? Isso aí Isso daí vem já se vem perdendo, né? Isso, exatamente. Ano a ano. Isso. E aí, assim, é como se arrebentasse parte de, né, um pedacinho ali da corda, você fala assim, vou amarrar aqui. Né? Isso. Entendeu? Vou isolar com uma Vou fita. isolar com uma fitinha e pronto. E deixa. E aí vai indo que essa corda ela se rebenta por completo, aí você perde aquilo que você construiu por muitos anos. Né? Quando eu falo você perde, eu estou falando da escola perder esse controle, sabe? Manejo. Esse manejo, exatamente, esse manejo com os seus alunos. Sabe o que eu fiquei refletindo agora e que me deixa entristecida? Esses dias eu estava na clínica e daí a minha paciente virou e falou assim, na minha escola vai ter apresentação do Dia dos Pais, mas eu nem vou. Aí eu falei, mas por que você não vai? Porque a minha mãe disse que eu podia escolher entre ir para a apresentação do Dia dos Pais ou ir passear em tal lugar. Porque o meu pai nunca vai mesmo, então não faz sentido. E daí eu pensei, poxa, mas a escola se prepara, prepara os alunos, fala da importância da família, da importância do pai, da mãe. E aqui eu não estou falando se é dia do pai, se é dia da mãe, se é o dia da família. Não, estou falando que a escola, ela valoriza a família, a escola, ela valoriza os papéis. E daí a família, em contrapartida, hoje vem perdendo esse valor com a escola. Exatamente. Tipo, não vai, você não precisa fazer isso. Então, não empodera também o que está sendo pedido, o que está sendo falado, né? E daí eu voltei a pergunta para ela, falei, mas você gostaria de participar? Dela, eu gostaria, mas só que o passeio me chamou mais atenção porque eu vou fazer uma coisa que eu quero. Sim, é o que vai chamar mais atenção, porque É o que ela vai chamar mais atenção. vai se divertir mais ali, né, no passeio. Exatamente. E daí eu lembro, exatamente quando era na minha época, que falava assim, olha, vai ter desfile de 7 de setembro, vai ter o Dia dos Pais, o Dia das Mães, vai ter o Dia da Proclamação da República. Nossa, era uma movimentação na escola e todo mundo participava, porque a diretora estava dizendo que a gente precisava fazer aquilo. Né? Então, nossa, nós íamos com a roupa bem passada, com o cabelo bem arrumado, era uma questão de respeito, né? E os meus pais, e eu tenho certeza que o de vocês também, fazia com que isso fosse validado, tipo, você tem que fazer bem feito, né? Hoje não, as crianças, os adolescentes, eles vão como vão todos os dias para a escola, tipo, não tem uma obrigatoriedade de você ter um apreço por algo especial, por algo específico, por uma atividade específica. Então, assim, realmente nós precisamos repensar qual que é o papel dessa escola e qual é a importância dessa escola. E eu tracei aqui, né, a questão do nosso problema, transferência compulsória. Nós temos eu coloquei aqui 3 pilares. A questão da família, né, porque quem vai ser transferido é o aluno que sofreu o bullying, é o aluno que praticou o bullying, é o aluno que está coagindo professores e outros colegas, é o aluno que foi... Quem é? Mas que também está com problema legal aí em toda essa relação, de um ou de outro. O problema do Estado, que precisa resolver uma situação social,
porque esse moço, essa moça não está valorizando essa escola, não está valorizando a educação a ser recebida, não está entendendo que é uma construção que ele ainda faz, que ele não terminou o ensino fundamental, já está preparado para a vida, ele tem muito ainda a caminhar. E a sociedade que nós temos hoje, né? Que é um choque relacional, que, né, esse jovem tem um pensamento muito diferente, acelerado, Sim. e está sendo cada vez mais acelerado pela tecnologia, pelas relações que ele estabelece, que já não são relações tão assim de profundidade, são relações superficiais, são rasas. E aí eu quero pegar um ponto que depois de 36 anos, quase 37 na educação, eu me dou o direito de falar. Que tipo de escola que nós temos hoje? Porque esse jovem precisa trabalhar com pesquisa. E eu estou falando pesquisa mesmo, a gente que fez mestrado, que fez doutorado, eu faço pós-doutorado, você tem que se debruçar por questões interessantes. Sim. E onde é que está o papel da pesquisa dentro da escola? Que não é ficar copiando do Google. Não tá. Né? Não porque tá. a gente, eu sou do tempo da Barça. Eu também. Tá? Então a gente já entregou a idade aqui, tá, pessoal? Mas eu colava na Barça, copiava, que era uma beleza, né? Mas pesquisava, mas sabia. tinha que folhear naquele negócio, né? Sim. Tinha que procurar lá, porque era por ordem alfabética, tinha que saber, tinha que ler. Tá, hoje eu vou lá... E livro na biblioteca também, né, Lívia? E livro na biblioteca. Livro na biblioteca com cartãozinho. Porque tinha que ficar cartãozinho. Nós somos filhas de uma universidade em específica, a gente ia no cartãozinho. Sim. Tá, hoje não é colar do Google. Mas cadê o papel da pesquisa? Cadê o papel de uma sala ambiente que porque eles não vão ficar, gente, na biblioteca, eles não vão ficar um atrás do outro. Eu não consigo dar aula um atrás do outro. Eu não consigo também mais. Porque sabe, essa escola que a gente tem que repensar, da sala ambiente, do centro de pesquisa, do centro de esportes e lazer, de centros realmente de formação, e que retomar algumas questões que foram, como você bem disse, Ana, sendo assim, deixadas aos pouquinhos, e agora, mais do que nunca, a gente precisa. Agora o mar transbordou. Exatamente, o tsunami está aí. E aí, como é que eu trago esse jovem para a escola? Se ficar no YouTube, é muito mais interessante. Isso que eu sempre falo nas reuniões, né? Nas reuniões nas escolas, assim, que eu vou para fazer reunião sobre os alunos da psicopedagogia. Tá, mas de que forma a escola está chamando a atenção desse aluno? De que forma a escola está atingindo também o que esse aluno tem sede de aprender? Porque muitas vezes sentar e fazer a conta de 2 mais 2, ele vai no YouTube, pega a conta e aprende. Isso. Mas como que ele vai aprender a pesquisar isso? E o que é mais interessante, eu, enquanto mestre já, né? E graduando agora em psicologia, eu cheguei para minha colega e falei assim, tá, mas por que você está fazendo dessa forma? Por que você não vai lá e pesquisa? Por que você não vai lá e busca o conteúdo? Daí eu falei, gente, eu não sei mexer com esse chat GPT, eu não consigo. E eu fui crucificada, né? Porque daí, pelo amor de Deus, como é que você não sabe? Na família mesmo. E aí eu falei assim, tá, então me ensina, como é que você faz isso? Gente, ela faz coisas maravilhosas com o chat GPT. Sim. As apresentações já saem prontas. Não, maravilhosas. Eu falei, tá, e a nossa escola ainda... Veja. E como que nós vamos transformar isso para o interesse? E puxando, né, nessa linha a questão da própria inteligência artificial. Sim. Né?
que você tem que saber pedir para a inteligência. Sim, os comandos. Os comandos têm que ser muito claros. E para um comando ser muito claro, o teu pensamento tem que estar organizado. Porque se ele não estiver, você pede qualquer coisa de qualquer jeito e ela vai executar. Mas o problema está no comando. Sim. Então, vejam quanta coisa a nossa escola, que trabalha com adolescentes e jovens, precisa ser reestabelecida para que a gente não fique colocando problema de um lado para o outro. Exatamente. Né? Agora eu passo o meu problema para a Andréia. Joga a bola quente para joga a bola quente, a batata quente para você, você joga para Ana, a Ana volta. E assim vai. E assim nós vamos nesse ciclo vicioso. A escola precisa ser remodelada. Sim. A escola precisa. Remodelada. E daí a e gente- acompanhar Sim. E a gente está falando de uma a instância muito tecnologia. maior, né? Exatamente. Muito MEC. maior. Que é. Nós temos um regulamento muito maior que vem do MEC. Então, assim, Isso. enquanto nós não tivermos voz, por exemplo, nós profissionais que estamos dentro da escola, não tivermos voz de chegar lá e falar assim, ó, aqui embaixo onde nós estamos, não está funcionando o que vocês estão pedindo. Exato. Porque vocês já estão vendo quem são os nossos alunos? Exatamente. Né? Vocês sabem quem são os nossos alunos? Não, então assim, o currículo ele precisa ser revisto, a escola precisa ser remodelada, como a Andréia falou e como você falou em outras palavras, e eu coloquei até aqui, nesse caso da transferência compulsória, trabalhar uma ressocialização. Isso. Eu acredito que muito é esse trabalho e que eu tenho certeza que o secretário sabe que essa é a necessidade. Sim, porque ele tem o mapa do estado. Ele tem um mapa. Onde que estão as necessidades? Não é Curitiba. Não é Curitiba. Não é região metropolitana. Não, né? nós estamos falando do Paraná, Nós estamos gente. fazendo do estado. Né? Nós estamos falando de um estado. Então, assim, qual que é a realidade desse estado? Exatamente. Aonde que estão esses adolescentes? Porque se eles precisam trabalhar, a gente precisa atender os conteúdos que eles precisam ter de base para estar lá no trabalho fazendo com eficiência, pelo menos. Exatamente. Né? E entender que... entender essas relações que acontecem sociais. Sociais, Não, exatamente. Entender epistemologicamente, vamos usar um termo bem técnico nosso, como que os resultados que estão aí da falta de emprego, da necessidade do aperfeiçoamento, da necessidade da concorrência, por que está tendo tanto problema de saúde mental, a recorrência da drogadição, de tudo que nós sabemos, mas onde? E aí ele poder fazer essas conexões. Mas aí é que eu penso, Liliamar, exatamente isso que você falou. Para ele fazer essas conexões, alguém tem que ensiná-lo a ter consciência disso. Exatamente. Quem que vai ensiná-lo a ter uma reflexão, a ter consciência dos processos? Veja, e eu quero entrar aqui numa situação que a escola hoje ela precisa de andar com outros profissionais de mãos dadas. Sim, totalmente. Né? A gente sabe da escassez, a gente sabe dos limites orçamentários, nós sabemos de tudo isso. E nas três aqui não vamos dizer assim, né? Mas cadê aquele investimento que você faz no seu... Daí eu volto lá ao começo da minha fala, o planejamento do gestor, que detectou problemas que estão relacionados a bullying, à injustiça, à falta, né, desse comprometimento do estudante, e que vai trabalhar de mãos dadas com outros profissionais. E vou dar nomes: psicologia, psicopedagogia, assistência social, tá? Nós estamos nesse momento. A pandemia nos afetou. Quando começou a pandemia e a Organização Mundial da Saúde lançou que nós levaríamos 10 anos para recuperar,
Eu li aquilo e falei, pera, Imagina, tá tudo imagina, bem. que isso, a gente já volta. Não, né, isso vai ser... Eles estão totalmente corretos, Sim, porque a gente já saiu da pandemia e nós estamos sofrendo. Sofrendo. Até porque, Lilimar, nesse cenário que a Organização Mundial da Saúde falou, muitos estados, Curitiba, o Paraná, teve suas perdas, mas tiveram estados que sofreram muito Muito mais. mais. né? Eu lembro que Manaus, o Amazonas, nós perdemos quase que a metade da população, gente. Nós entramos na cor roxa, nós criamos uma cor, porque era até o vermelho, nós fomos para roxa. Foi para roxa, aumentou. Aumentou. Então, assim, o tanto que emocionalmente nós fomos afetados. Tem adolescentes que não conseguem estar mais na sociedade, que se veem apenas em casa. Isso. E isso não é só um universo público. Não. Esses dias eu estava até na instituição que você falou que nós somos de lá, e daí tinha um grupinho de alunos conversando, e daí, como eu estava esperando ali, eles me meteram na conversa e nós fomos conversando ali, né? Daí eu falei, vocês estão fazendo o quê aqui? Ah, prof, nós estamos aqui porque eu não consigo mais vir para aula. Depois da pandemia, eu não consigo mais ficar dentro de sala de aula. Então, eu reúno com os meus amigos aqui fora, fazemos os trabalhos aqui e eu venho só fazer as provas. Olha só. Sim. Olha o que ele Universitários. revelou. Olha o que ele revelou. Então, vejam que realmente a pandemia, ela nos trouxe uma série de instabilidades, né? Sim. Então, Inclusive, pânico por relações sociais. pânico por relações sociais. E os professores também foram afetados. Com certeza. Né? A saúde mental dos professores, porque tivemos que, de uma hora para outra, dar conta. Nós aqui não, porque nós já dávamos conta do online, do universo de gravações, etc. Isso, a gente já tinha essa expertise, vamos Sim, dizer assim. Essa habilidade, né? Nós já tínhamos, agora outros tiveram que aprender. Não, Tinha muitos professores que eu não sabia nem como Sim. entrar no aplicativo da instituição para Isso. gravar. É. Né? Então, assim, de uma semana para outra, estuda sobre, né, o aplicativo da escola, da instituição, da faculdade. Na semana que vem, você já vai entrar. Já vai pôr em prática. Já colocar Veja, em prática. Foi a gente assustador. mandou tarefas para casa, né? E a gente teve que reaprender a escrever essa tarefa. Sim. Porque a tarefa para casa sempre existiu. Sim. Mas só que você estava olho no olho com aquele estudante, com aquela criança, com aquele jovem, e você dizia, ó, é para fazer tal coisa. Aí ele pergunta, o que é para fazer? Você repete. Aí tem outro que já diz, mas é para fazer assim? Tá. Não tem mais isso. Não. Então você tinha que escrever de uma maneira que quem fosse ler dissesse, ó, é isso. preto e aqui é amarelo, entendeu? Tá, então é preto e amarelo, pronto. E isso não é fácil. Não. Quem escreve material didático sabe, porque você conversa com um sujeito que está na tua cabeça só. Mas você vende o material para milhares de estudantes. Sim. E o professor teve que aprender a reescrever, a como, né, todo esse processo de como que ele ia fazer essa interlocução com o seu estudante. E assim, a gente teve aquele problema legal, né? Que cadê você? A tua tela estava cheia. Mas só tinha um com câmera ligada. Sim. E daí você dizia, cadê os outros? Não, a gente está aqui, professora. Eu estou no celular, não dá para ligar a câmera. A câmera está quebrada, aí não pega, não sei o quê. Inúmeras, né? Realidades. Não queriam mostrar a realidade. Não queriam mostrar a realidade. Isso foi uma das coisas que eu mais aprendi nesse processo. Mostrar a sua realidade. Então, eu comecei fazendo tanto na universidade quanto eu fazia atendimento online das crianças. E para mãe aceitar, porque eu vou estar me expondo. Sim. Né? E às vezes eu não quero mostrar. Muitas vezes É por isso, isso, André. né?
não quer mostrar o quarto, não quer Sim. mostrar o ambiente, de repente não tem. Eu lembro de uma aluna da faculdade nesse período, que um dia eu chamei ela no particular e falei para ela assim, fulana, eu sinto muito a falta de ver teu rosto, de conversar com você, de olhar no teu olho, desse jeito. Daí ela pegou e abriu a câmera. E ela falou, prof, para você eu vou te mostrar, porque você é psicóloga e você vai entender. Ela não tinha porta no quarto, ela não tinha porta no guarda-roupa. Ela não sabe? Então, assim, a estrutura... Uma realidade, né? A estrutura ali do ambiente que ela estava, para ela era vergonhoso, entendeu? Era vergonhoso. Daí eu até agradeci, falei, nossa, te agradeço absurdamente de você expor uma situação que você está passando, que te deixa com vergonha, mas você pode ter certeza que aqui comigo não precisa ter vergonha. Aí eu ensinei ela a colocar alguns filtros atrás. Olha, você pode agora, se você quiser mostrar você, vai aparecer só você. Falei, vamos fazer um teste aqui. Aí fiz um teste com ela, falei assim, olha, agora você pode colocar filtros atrás de você, que vai ficar assim, meio desfocado a tua imagem. O que tiver atrás, e não vai aparecer, você pode ficar tranquila. Aí ela desfocou e todas as aulas ela abria a câmera daí. Então, e você sabe que isso muitas vezes nós deixamos passar no presencial. Isso. Porque nós não sabemos o porquê que aquele aluno está tendo aquela atitude, mas N coisas podem ter acontecido antes. Com certeza. Né? Ele pode ter dormido no chão, ele Pode. pode não ter dormido porque alguma coisa aconteceu dentro de casa, ou foi abusado, ou foi espancado, ou deixou de comer, ou deixou de ter um banho, né, que é necessário. N situações, e muitas vezes passa. Duas situações que é a mesma frase vinda de duas alunas. E que isso, eu sou mãe de menina, né? Uma mulher já, mas é menina. Sempre menina. As psicólogas aqui vão me entender. Elas pediram para as duas, em tempos diferentes, mas olha a recorrência da frase. A minha mãe me botou para fora. Eu, como mãe, aquilo, né? Acionou tudo que é botão. Que eu falei, mas, meu Deus, como uma mãe coloca para fora? Eu falei, mas o que? E o que aconteceu? E é claro, não presta atenção na aula, não consegue se concentrar, está toda desorganizada, não conseguia nem encontrar saída para a situação, porque não tinha estrutura emocional, financeira, e principalmente o emocional. Porque daí falando, peraí que eu vou fazer um planejamento. A primeira, eu consegui, sentei e falei assim, vamos planejar. Não me interessa o problema seu e da sua mãe. Mas, peraí, aconteceu o fato, vamos planejar. Para onde você vai? Porque ela não sabia para onde ir, Andréia. Se tem, mano. E isso acontece com esse jovem que está na escola estadual. Exato. Meu pai me botou para fora, minha mãe me botou para fora. Aí voltamos à falta do diálogo dentro de casa. Falta da estrutura familiar. Falta dessa, né, essa estrutura. E não é nem dessa organização familiar, né? Os adultos que saem muito cedo para trabalhar e voltam muito tarde. Não tem esse controle. Não tem esse controle. Muitas vezes deixam uma criança pequena pro adolescente cuidar. Deixam. E ele toma para si essa tarefa, né, de tomar e vai. E eu já atendi várias vezes adolescentes que eu falei assim, você é o irmão. Mas eu estou tomando conta dele, tá, pedagoga? Eu estou tomando conta dele. Eu falei, não, tudo bem, né? Ou chamar o diretor, eu estou tomando conta, eu não falto, né? Eu falei, tá certo, tá trazendo. Mas de quem é a responsabilidade? Veja, a gente faz uma coisa com esses nossos jovens que é assim, ou nós atribuímos muita responsabilidade e abrimos um canal que não era deles,
ou nós nos fechamos tanto, Sim. né, Que que não enxergamos. E isso tudo pode refletir nessa transferência, né? Nessa transferência Pode. compulsória, isso tudo está envolvido. Nós não sabemos quem é esse sujeito, como nós falamos na psicopedagogia, mas quem é esse ser humano Isso. que nós estamos transferindo. Vai adiantar? Não, porque a realidade dele vai junto. Não adianta. Exatamente, ele carrega o seu carrega. sistema. Nós carregamos os nossos sistemas, não tem como. E assim, é perceptível quando um aluno não está bem. Pelo menos nós aqui identificamos. Isso. Né? Nós temos consciência de que nós sabemos. É o que eu sempre falo, né, nas formações. Eu falo assim, gente, um professor que tem um olhar cuidadoso, se ele tem 30 alunos, ele vai saber como esses 30 alunos estão. Com certeza. Porque eu, como professora, eu conheço identificar na hora. Sim. E chamo, vem cá, o que está acontecendo? Até na universidade. A gente reconhece. Uma né? vez eu fui fazer uma dinâmica, Andréia, até numa faculdade que você trabalhava, e daí cheguei para fazer a atividade do paraquedas, da psicomotricidade. E ali no relaxamento, não sei o que e tal, e tinha uma aluna. Sabe quando você percebe que a aluna estava incomodada? Daí eu peguei, gente, vamos parar a atividade aqui 1 minuto, me dê 5 minutos que eu vou aqui fora e já volto. Chamei e conversei. Eu falei assim, querida, o que está acontecendo? Eu percebo que você está tão incomodada, você está tão agitado, o que está acontecendo? Ela virou para mim e falou assim, prof, eu acabei de assinar o meu divórcio. Olha. E eu falei para ela, o que você está fazendo aqui? Meu Deus. Daí ela falou assim, eu preferi vir para cá porque eu tô com todo mundo do que ficar em casa. Que lá eu não ia ter apoio, porque a família não era daqui. Eu voltei para a sala, eu falei assim, não vou contar para ninguém o seu problema, mas nós vamos te acolher, né? Voltei para a sala de aula, falei, gente, vamos continuar a dinâmica, mas nós temos uma pessoa que precisa ser acolhida, no momento certo nós vamos fazer uma dinâmica e tal. E na dinâmica do paraquedas, lá depois de uma das fases, eu falei assim, agora nós vamos fazer o seguinte, a menina entrou em prantos. Daí eu falei para eles assim... A dinâmica já leva, né? Já. Mexe. Daí eu falei assim, então nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos sentar e vamos abraçá-la. Pronto, foi isso que eu pude fazer por ela. Então, o professor, quando ele está em sala de aula, ele tem... Ele observa. Como ele faz, identificar, levar para um pedagogo, levar para um diretor, entendeu? E nessa transferência, eu percebo que esse olhar não tá sendo cuidadoso. Isso que você está comentando, eu também observo, Ana. Esse cuidado que você tem, eu, a Lília Mar, que nós temos em sala de aula, nem todos os professores têm, entendeu? O que eu já ouvi muito nas escolas, do professor falar assim, eu já tenho o conteúdo que eu preciso trabalhar. E ainda eu tenho que conversar, eu tenho que lidar com questões emocionais, Não! Eu já presenciei, inclusive, num trabalho voluntário que eu fiz em escolas estaduais, do professor entrar em sala de aula, estava lá no 3º, 4º mês do ano, e o professor não conseguir, ou talvez ele realmente não teve o tempo de prestar atenção, dele saber que ele tem um aluno com deficiência auditiva em sala. Entendeu? E aí, assim, putz, vou ter que acolher também esse aluno com deficiência auditiva? Não. Entendeu? Não precisa. Não precisa. Exatamente. Não, você não precisa fazer isso. Então, você sabe que isso que você comentou, Ana, do professor, ele vai tirar uns minutinhos da aula dele ali para fazer um acolhimento. O professor, eu já ouvi muito também, assim, além de professor, ainda tem que ser psicólogo também, ou tem que ser psicopedagogo, ou tem que ser, sei lá, ter uma outra formação acadêmica. O professor que ele não estuda
para ter assim, um leque amplo de conhecimento, para ele acolher e atingir a todos os alunos em sala, eu vou dizer assim que talvez ele esteja um pouco fora, né? Porque o que a gente precisa muito em sala de aula é exatamente isso. Então, assim, hoje eu tenho mestrado, doutorado, psicologia, pedagogia, tenho N pós-graduações, né? Por que eu fiz? Por que eu tenho tanta capacitação assim? Entende? Porque eu preciso ter um olhar diferenciado. Eu preciso fazer esse acolhimento de 5, 10 minutos que você fez lá com a aluna que você observou. Gente, não custa o professor ele fazer isso em sala, sabe? Para a tua aula, até um exemplo bem rapidinho, nesse trabalho voluntário que eu fiz, eu sempre observava um aluno, um estudante do 5º ano, sempre de boné em sala, boné e japona. Eu falei, meu Deus do céu, um calor infernal que estava naquele dia. Eu falei, mas o que está acontecendo com esse aluno? Vou chamar ele, né? Chamei ele. Nessa época eu tenho especialização na área da educação especial, então eu auxiliava a escola o que fazer com as inclusões, sabe? E aí eu chamei esse aluno no particular, falei, bonito, vem cá, vamos conversar. Levei ele para fora, falei assim, cara, tá um calor, mas do janho. Vamos tirar essa blusa, esse casaco teu. Cara, tá me dando até comichão, tá me saindo já brotuejo no meu corpo só de ver você com essa japona. O que tá acontecendo? Aí ele falou, prof. Mas na hora assim me acabou comigo, sabe? Falou, prof, eu não uso porque eu quero. É porque eu morro de vergonha. Eu falei, morro de vergonha do quê, meu anjo? Me conta. Aí ele abaixou o capuz, ele sofreu um acidente de bicicleta. Olha! E ele estava... Achatamento. Ele estava com achatamento no crânio. E adolescente, naquela fase que todo mundo faz bullying na escola. Eu falei, meu querido, isso não vai mais acontecer com você. Sabe por quê? Porque eu não vou deixar. Não vou deixar. E o cabelo dele começou a crescer de uma forma, por quê? Para tampar aquele achatamento que ele estava tendo. E o pior é que se ele continuasse usando o boné, aquilo ia impedir. Ia impedir. Exatamente. Mas olha o só. crescimento. Isso, exato. Mas assim, você veja só, isso que eu fiz, nenhum professor tinha feito. Nenhum professor. Ele falou para mim assim, você foi a única que me chamou para perguntar por que eu estava usando casaco, japona, com capuz. E um aluno, Liliamar, com as notas baixas, sabe? O desempenho dele estava péssimo na escola. Por quê? Porque ele não estava conseguindo acompanhar. Sim, baixa autoestima, insegurança, medo, estava sofrendo bullying dentro da escola. A cabeça vai para a um outro cabeça, lugar. Exato. Né? O teu pensamento vai para um outro lugar. Então, assim, E é aí... uma situação que a gente precisa colocar, trazer à tona para... É um exemplo que eu estou trazendo, sim, mas a gente precisa... observar, porque o que acontece? Eu dando essa atenção toda para ele, na semana seguinte, cara, você vai sentar na frente agora, tá? Tudo bem para você sentar na frente? Não, tudo bem. As notas dele começou assim, ter uma evolução. A pedagoga me chamou e falou, André, o que você fez? Eu falei, claro, ele começou a aparecer. Exatamente. Eu acolhi esse estudante. Ele voltou ao seu papel de estudante. Exatamente. Mas a gente entrou e quando você traz essa questão do professor olhar, né, o aluno, esse estudante, essa criança, a gente entra em duas situações que fazem parte do pacote. O professor tem que estar bem com a sua profissão. Com certeza. Né? Com certeza. Isso é fundamental. A gente tem excelentes exemplos de professores. Eu continuo, né, na minha crença de que esse professor planeja,
tenta fazer, mas às vezes ele não está bem com a sua profissão. E como que vai trabalhar isso? Com as políticas de formação de professores. Então, não é... A gente está falando do tema transferência compulsória, mas a gente tem que pensar também no cenário. E hoje, e quando você falou, né, eu tenho tantas formações, e por que eu fiz isso? É porque a gente começa a enxergar esse plano da educação diferenciado. Sim. E aí, o professor estadual, né, ele tem problemas com o seu plano, né, de cargos e salários. Ele tem um problema com as próprias formações, porque hoje o professor, e eu percebo isso, ele não quer só falar de currículo, ou como que vai ensinar a matemática. Ele quer falar como que ele vai ensinar matemática para aquele menino que não aprende. Como é que ele vai ensinar para aquele moço que está desrespeitando ele? Porque ele quer se sair bem. E aí, eu até anotei uma questão aqui, né, da nossa temática, porque eu tenho a impressão que esse tema todo surgiu pelos graves problemas sociais de algumas comunidades. Né, do enfrentamento que os adolescentes e jovens estão fazendo ao diretor, ao pedagogo, ao professor, né, até a outras famílias, como eu já vi casos. Mas agora eu tiro e coloco para outro, entrego para o vizinho, não dá. O que esta comunidade está me dizendo que precisa? Tem que tratar o que aquela comunidade está precisando. Porque senão você só trata o sintoma. Sim. Eu até anotei assim que é bem, seria como se fosse uma estratégia, né? É uma estratégia. Uma estratégia. Então, assim, o que eu vejo necessário? Um plano individual de acompanhamento para esse aluno, tá? Que seria necessário. Perfeito. Registros sistemáticos de ocorrência, advertências e encaminhamento. Que já acontece. Já deveria ser, né? Fazer uma mediações escolares com equipe pedagógica, pais e alunos. Tá? Orientações psicológicas e encaminhamento para atendimento externo. Né? Então, assim, são estratégias de manejo que, se cada escola adotasse, mas assim, na íntegra mesmo, sabe? Aquilo que você comentou, Linemar, da escola fazer um trabalho multidisciplinar com outros profissionais. Exatamente. Né? Então, vamos supor, faz o registro nesse plano individualizado ali, com acompanhamento para o aluno, tá? Então, assim, é feita a mediação escolar. Isso já existe, já né? existe, Deveria claro. existir. Deveria. A gente sabe que, muitas vezes, esses pais responsáveis deveriam estar muito mais atentos àquilo que o aluno vem fazendo na escola e vice-versa, e acompanhar. A gente sabe que a realidade é outra. É total, Sim, é outra. É outra. Então, assim, mais participações desses pais nas escolas, né? Que a gente sabe que é difícil, eles não fazem, eles não vão. E como que eles vão querer resolver, esses pais, como que eles poderiam resolver com os seus filhos em casa essa questão de disciplina? Indisciplina, né, no caso. O que eu percebo muito é que todo o processo, todos os envolvidos no processo, de certa forma, estão atrás de uma receita de bolo. Exato. Isso. Só que o ser humano não é uma receita de bolo. Não dá. Então, não tem como, quando né? a Liliamar fala de formação de professores, me preocupa porque nós três, né, trabalhamos com a formação de nós professores. três trabalhamos. E eu já rodei um pouco esse Brasil aí, né? Principalmente mais aqui o estado do Paraná, Minas Gerais, ali. E assim, você chega
E é aquilo que você falou, muitas vezes os professores não estão bem com a sua própria profissão. Exato. E daí, por mais que você fale, você não atinge. Porque o que eles querem é a receita de bolo para aquele determinado aluno. E nós não vamos lá para falar a receita de bolo para aquele aluno X. Exatamente. Então, hoje as formações, elas pouco atendem Isso. o que o professor quer. Porque a gente está entrando num processo que os teóricos, alguns pode ser que tenham dado pistas para nós, de uma formação de professores personalizada. Não dá para ser mais o pacote, né? Porque são realidades e realidades. Formação inicial que esses professores têm, e no estado do Paraná, hoje a gente tem professor que estava há muito tempo sem dar aula. Sim, E, de tava repente, afastado. ele faz o processo seletivo simplificado e ele vai parar na sala de aula. E o pedagogo chega lá e diz, você tem que entrar com a senha tal, na plataforma tal, no número, né, preencher tal coisa, e ele fica olhando e diz, E agora? Pra onde eu Pra onde faço? que eu faço, né? Aí, se ele arruma um abençoado lá que serve de mentor dele, diz, não, faça assim, faça assado e tal. Mas e se ele não arruma? Ele desiste e daí ele vai voltar, né, ao que ele estava fazendo, ou ele continua e diz, bom, e aí uma das coisas que as minhas professoras me ensinaram e eu ouvi muito, você recorre a uma prática que você teve num determinado tempo. Porque aí Sim. você lembra, professora fulana de tal, quase Fez falei o isso. nome da professora aqui. Professora fulana de tal fazia assim, vou fazer, porque se com ela deu certo, comigo Agora vai dar também. Só que com ela era uma outra juventude. Era um recorte Era um diferenciado. recorte Sim. temporal diferenciado. Agora, e daí aí volta todo o ciclo de desrespeito, das piadinhas, do confronto, quem manda mais aqui sou eu. Então, nós vamos. Daí chama a mãe não está sabendo, chama o pai, você não está sabendo, não acha mãe, não acha pai, acha tio, vô. A organização familiar que modifica. Sim. E, veja, esse professor não pode ir lá para uma formação de 600 pessoas que ele diz, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Vou bisbilhotar minha rede social. Né? Gente, mas é bem isso. Uma vez eu fui dar... Mas, Lilian, Bem isso. eu vou te falar com toda sinceridade, eu fui para dar uma formação. E a criatura do bem, ela estava participando, mas eu não sei o que deu na cabeça dela, que do nada, eis que ela me surge tirando selfie. Quem? Sério? Aí eu falei assim, amiga, me diga uma coisa, eu sei que tá boa a formação, mas daqui a pouco nós vamos compartilhar e fazer uma selfie. Você pode, eu tô falando uma coisa importante aqui. Você pode tirar a sua selfie? Então, eu não me importo, mas preste atenção aqui agora. Então, tipo assim, às vezes se perde, né? Às vezes parece... Se perde. E, assim, as formações muitas vezes são boas. Tem... claro que não toda formação vai, por exemplo, servir para mim, servir para você, servir para a Andréia, mas alguma coisa fica. Né? E daí, o que é bom, a gente pode até resgatar lá, como você falou, a professora tal fez isso. Vamos ver se cabe aqui nisso. Isso. Ou se eu posso reformular. Até porque nós temos, por exemplo, eu posso ter 3 quintos anos. Nos 3 eu não vou poder usar o mesmo planejamento. Não, de jeito nenhum. E muitas vezes isso se replica, né? E é o que eu sempre bato. Gente, olhem para o aluno de vocês. A Andréia, em uma parte aqui do programa, falou assim, o professor não tinha conseguido identificar que tinha uma aluna surda dentro da sala. Como assim? Eu fui dar uma... Assustador. Eu fui dar uma palestra, e olha que eu sou atenta a isso, mas eu fui dar uma palestra, e olha como a instituição também faz pegadinha com a gente. E aí eu cheguei, olhei e tinha um cadeirante. E a formação era com paraquedas. Daí eu cheguei com a pessoa que
que fez o contato, eu falei assim, ó, temos uma pessoa cadeirante, né? Então a gente vai ter que organizar aqui, mas é porque na atividade todos têm que participar. Não tem essa. E daí eu prontamente comecei. O pai e a mãe do aluno estavam presentes, porque todas as atividades, mesmo sendo em escola, eles iam. Eu falei, agora tem mais um pepino, né? Aí eu falei assim, bom, então, gente, é o seguinte, temos aqui o nosso colega e temos aqui a mediadora também. Nós dois estamos no mesmo patamar, só que ele na cadeira e eu na minha prótese. Então, é o seguinte, a atividade vai acontecer, precisamos respeitar a mobilidade de cada um e se alguém se acidentar, todos são responsáveis, combinado? Então, é sobre isso. Vamos? Vamos. E o pai e a mãe, não, a gente não vai participar. Eu falei, não, aqui quem tá aqui vai participar também, vamos participar. E aí todo mundo ficou assim, tipo... Como assim? E roda a cadeira de roda pra lá e corre bota a pra Regina cá e cuidado com Ana Regina e cuidado com cadeira. com a pessoa que faz uso de cadeira de roda, cuidado com o outro que se distraiu. Então, olha, você traz um ingrediente dessa nossa conversa aqui. A questão de jogar claro. Exato. Regras claras. Regras claras. Aqui tem regras. Aqui funciona assim. E aí, como é que a gente vai fazer funcionar? Então, isso, para quem trabalha com adolescente, é primoroso. Né? É o seu carro-chefe. Sim. Você que trabalha com comportamental, falar melhor do que eu. E tem um ponto que não dá para fugir, que é o outro ingrediente da nossa conversa, que e eu falo isso já, tanto, não cansei, mas né, não vou desistir. Não vou, mas já cansei de contar quantas vezes falei. Nós temos... Parei de contar. Nós temos que entender como é que o sujeito aprende. Como é que o ser humano aprende. Claro. Porque se enquanto eu não entender o que é aprendizagem, eu vou continuar querendo fazer uma aula padrão, não enxergando esse estudante, querendo resolver situações de conflito de uma maneira que não é tão interessante. A gente tem que trazer esse tema na formação do professor, na escola de pais, na formação dos gestores das escolas, e recuperar esse empoderamento dessa instituição chamada escola. Sim, você falou algo bem interessante, Lilimar, porque no final dessa prática que eu fiz, depois a gente fica ali, né, algum tempo, e daí esse aluno chegou para mim e falou assim, era um aluno de ensino fundamental, anos finais. E aí ele chegou para mim e falou assim, prof, eu posso falar com você? E o pai e a mãe junto. Eu falei, meu Deus, fiz alguma coisa. Daí eu falei, pode sim. Ele falou assim, você sabia que nunca eu tinha participado de uma atividade assim? Meu pai do céu. Mas as pessoas não colocam, sim. não colocam. Aí eu falei, né? Já existe uma exclusão ali. Aí eu falei assim, porque no começo eu já perguntei o nome dele, né? Chamei os pais, chamei assim, conversei ali. E aí ele falou assim, não, nunca tinha participado assim, prof. E foi a primeira vez. Aí eu olhei para a pedagoga assim e voltei e falei assim, mas que bom que sempre tem a primeira vez. Perfeito. E que agora vai ser sempre assim, sabe por quê? Agora você já sabe que você pode, agora você pode dizer para os professores que você consegue e ninguém mais vai poder te deixar fora das atividades. Exatamente. Falar que não pode E aí o pai participar. e a mãe, eu sorriso. De orelha a orelha. De orelha a orelha, né? Tipo, então assim, sempre vai ter um que vai mostrar um caminho. E eu sempre digo que nós precisamos entender como aquela pessoa funciona. Exatamente. O funcionamento daquela pessoa. Né? Eu tive uma aluna, veja, e ela passou por uma escola, porque para chegar até onde eu estava, a universidade, ela passou pela educação infantil, pelo ensino fundamental e ensino médio.
E um dia eu entrei em sala e ela tinha tido aula com um colega e ela estava extremamente preocupada com a fala desse professor. Mas o professor não chamou atenção, não falou nada. O professor olhou para ela e falou assim: quando você parece que está prestando atenção, você não está prestando atenção. Quando você não está prestando, a gente olha para você e você não está prestando atenção, aí você está prestando atenção. Não entendi nada. E a professora não entendi, a professora Eliamar, eu não entendi. Eu falei, repete. Ele falou assim: quando você está prestando atenção, você não está prestando atenção. E quando você não está prestando atenção, é aí que você presta. Aí eu olhei para ela e falei, sabe que ele tem razão? Daí ele falou, pronto, professora, eu não sei mais quem sou eu. Ela Vai ter o TDAH. Mas era uma moça com TDAH e era assim, se ela tivesse olhando para você Ela não fixamente, esqueça. Ela não estava ali, Sim. só estava o corpício dela. Sim. Só. Ela não. Você chamava, ela fazia assim, hã? Oi? Então, ela estava fora. Quando ela estava, abaixa para pegar a caneta, porque ela derrubou. Arruma o caderno, chuta a Desenha mochila, desenha no papel, perguntasse qualquer coisa para ela, ela dizia, mas é tal coisa que você falou. E ela levou uma semana com a fala do professor e com a minha fala, até que ela falou assim, é verdade, né, professor? Quando eu estou rabiscando, falando, vocês perguntam, eu respondo. Eu falei, sim, é isso que o professor quis dizer e eu estou tentando te dizer. E para ela foi muito dolorido o processo de educação básica. Né? Porque, de uma certa forma, ainda a gente quer colocar numa forma. Sim, Exato. porque o sistema nos exige. O sistema exige. E aí é que a gente tem que voltar a falar de aprendizagem, voltar a falar de uma formação personalizada para o professor estar bem com a sua formação. A rede de apoio da própria escola, né? Eu vejo isso. A gente não fala de rede de apoio para a pessoa com deficiência, com Pros transtorno, pais, né? para os pais. Sim. Por que a gente não vai fazer a rede de apoio para a escola? Né? Mas que não vai lá interferir no processo, né, docente. Mas vai sim dizer, como você fez, André, vem cá, vou conversar com aquele fulano. Porque eu estando em escola, eu vejo. Tem hora que eu digo assim, ai, para onde que eu vou? Por onde eu começo? Por onde eu Tem começo? alguém aqui que possa me dar um socorro? Exatamente, bem isso. Eu não sei o que aconteceu. Eu falei, chama a pedagoga da escola. Eu falei, nossa, pedagoga sou eu. Não chamei, não. Sou eu mesmo que vou. Sabe, essas questões e que vão fragilizando essa caminhada do professor, essa caminhada do gestor, que para ele também não é fácil, porque ele tem que dar conta de índices. Sim. E, assim, essa sociedade nossa que está fragilizada. Porque é isso que eu enxergo, uma sociedade fragilizada. Porque ainda a gente não perguntou para esse jovem o que ele quer amanhã. Se ele Não. quer o que E se ele está querendo O que alguma ele coisa pensa, amanhã. né? E se ele está querendo alguma coisa. Porque muitas vezes para esse aluno a escola não faz sentido. Muitas vezes para esse aluno ele ainda não se encontrou dentro da escola, porque como você falou, não tomou consciência. Como eu falei, ele não tomou consciência da importância disso para o amanhã. Claro, são novos, né? Então, sim, não tem o amadurecimento ainda está sendo formado, né? Está sendo... Sim, o córtex frontal ainda está... Isso. Tá vendo? Olha, essas contribuições da psicologia comportamental, da neurociência hoje, são de extrema importância. A vida, né, que ainda está lá em formação. Está lá em formação. A idade de amadurecimento finaliza com 26 anos de idade. Então, assim, um adolescente de 12, 13, enfim, ele está em fase de amadurecimento. Né? Então, aquilo que a Ana comentou, ele
será que ele vai se preocupar com amanhã, né? Terminou, por exemplo, o ensino médio, o que, que ele vai fazer? Não sei. Aham. Não sei, ele vai falar, não sei, eu preciso de orientação, eu preciso de Não, direcionamento. e a troca de cursos, André, você Então. também você pode ver, é gritante. Demais. E você sabe que meu demais. maior medo, quando eu estava terminando o ensino médio, eu sempre falava, assim, eu falava poucas vezes, mas internamente o meu grande medo era ficar pulando de galho em galho em curso. Uhum. Sabe como? Sei, Comecei sei. letras, não gostei de letras, vou para pedagogia, da pedagogia eu vou para psicologia. Pra onde que eu pra vou? onde que eu vou? Então eu sempre falava assim para meus pais, eu falei, gente, eu quero ser assertiva. Uhum. Entendeu? Porque eu via o sofrimento já das amigas da minha Sim. irmã, às vezes, ou das amigas das minhas primas, naquela angústia de se achar. Eu falei, gente, eu tenho que me achar logo, porque esse negócio de passar a vida inteira tentando se achar não dá. É. Né? Então, assim, como. E sem amadurecimento para aquilo. Não tem. Não, Não tem. 17 anos para escolher. Sim, E é por aí- isso que ele precisa, né? É. Você, no caso, você precisou muito da orientação ali dos seus pais, do apoio, do acolhimento. Porque se eles falam para você, se vira, vai, faz. Escolhe o que você Pronto, quer. escolhe o meu que Deus. você Nossa, quer. a gente Pronto. escolhe, com 16, 17 anos, a gente escolhe medicina, Exato. né? Porque a gente acha, né? Vai Tem ganhar um, dinheiro. é, Você vai tem um ganhar valor, dinheiro. agrega um valor social, né? né? Exato. E aí, olha, mais um ingrediente. Uhum. O papel das universidades, dos centros universitários e das faculdades no apoio às comunidades carentes. Porque esse jovem sonha com o curso de farmácia, de medicina, de direito, Como e vai todos se, nós, como né? todos nós, e vai se encontrar no curso de pedagogia, vai se encontrar no curso de educação física, vai se encontrar lá no nutrição, vai se encontrar num curso de assistência social, sabe? De produção. Mas quem é que vai levar? Né? E aí o papel do gestor maior do sistema de dizer universidades venham cumprir seu papel de pesquisa, ensino e extensão. Isso. Vamos Né? conversar aqui. Vamos conversar o que vocês podem levar. Eu estou com um problema aqui, vamos fazer as parcerias. Mas você lembra que eu tô lembrando aqui na minha época, né, quando eu chegava assim, final do ensino fundamental, início do médio, Uhum. aí eu tô falando de escola particular. Às vezes como é que é? A coordenadora de um curso ia lá na escola eu tive. conversar, outra ia lá, mas muito sutil, Aham. né? Mais pra gente conhecer o universo. Isso. E daí foi quando eu disse, nossa, mas eu gostei aqui desse negócio de letras, parece que é interessante, né? Aham. E eu cheguei em casa, eu falei, e eu tinha ido pra fora, aí quando eu voltei, eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. Por aí que eu vou. Então, se você tiver essa comunicação das universidades, das faculdades, dos cursos técnicos dentro da escola, né, nesse período final, você pode começar uma orientação melhor nesse sentido, entendeu? É. Então, olha, não é transferência, né? Não. É um redimensionamento do próprio plano gestor dessa educação do Estado, não colocando, vamos dizer assim, recolhi as folhas que caíram da minha árvore e colocando na frente da casa do vizinho, que é trocar, né, uma coisa pela outra, mas repensar vários pontos e trazer a sociedade, né, para pensar junto. E aí estou falando de sociedade, os outros polos, né, de psicologia, assistência, as universidades, para movimentar. Porque o problema existe, né, precisa ser sanado, porque senão daqui a pouco a gente não vai ter mais professor em escola. Sim. Porque eu vejo os professores cansados, desmotivados, com suas dificuldades. Estão doentes. Há um problema de saúde mental muito sério, né? E nós temos que, né, olhar com essa lente.
Sim, e até porque, Lilimar, quando você fala de catar as folhas do chão, né? Você pode até catar, mas você tem que ficar com aquelas folhas para você As folhas são suas. As folhas são suas. As Então folhas você são precisa assumir que elas são suas ali e daí Isso. chamar as outras instituições, como você O que falou. que eu faço com as minhas folhas O que agora? eu faço com as minhas folhas? Olha, essa folha aqui tá meio amarronzada. É. Essa daqui a gente tem que correr, que o socorro tem que ser rápido. Exato. Né? Então, assim, como que nós podemos traçar, e agora nós estamos aí com 10 minutos, eu acho, né? Finais aqui do programa já, resumir um pouco. Você começou a falar, então nós temos algumas estratégias que nós traçamos aqui. Né? A Andréia falou algumas estratégias, você falou algumas estratégias, eu falei outras. Então, assim, podemos recolher um pouquinho das estratégias de cada e deixar esse fechamento, né? Como você falou, pensar ali na questão do aluno, pensar na questão do Estado, o que o Estado pode fazer. E depois você colocou num terceiro ali o trabalho da comunidade em si, né? Eu falei sobre a escola de paz, que foi um gancho que você deu, o empoderamento da escola, a ressocialização. E a Andréia falou também. Eu falei das ações, Das né? ações. As ações PEI, educativas. Que a escola promova ações educativas, restaurar o círculo de paz, rodas de conversa, no enfoque restaurativo ali. Uma notificação, envolvimento da família para convocar os responsáveis para uma reunião mais formal e firmar um termo de compromisso, né? Então, na escola existem normas, existem regras, existem... De repente, reestabelecer novamente quais são as normas, as regras da escola. Isso. Né? Conversar com esses pais e também com os alunos. Né? Mostrar para eles que existem normas, existem regras e vai ser seguida. Exatamente. Não deixar tudo muito solto para que não tenha ruídos nessa comunicação. Né? Certo. Acho que é isso, assim, uma base legal também que eu coloquei aqui das estratégias. Então, por exemplo, a questão acho que até a Lilimar comentou verificar a legislação estadual, municipal, diretrizes, Federal, conselhos, conselho tutelar, né? Eu acho que... E eu ainda acrescento, né, a questão da gente entender sobre aprendizagem. Essa formação em determinado momento tem os seus momentos únicos, mas tem os seus momentos personalizados. Saber o que é recompor essa aprendizagem, mudar essa reorganização dos espaços da escola, um investimento na sala ambiente, um investimento nos laboratórios de pesquisa dentro da escola, trazer essa lógica da pesquisa e ensino para dentro dessa escola de ensino fundamental 2 e ensino médio, e fazer essa conexão com esses outros profissionais e valorizar essas parcerias que vão realmente, né, trazer um outro olhar, né, para esse grande problema que porque, no fundo, a gente está falando de bullying e de indisciplina. Bullying e indisciplina, que são duas temáticas aí que acontecem na escola há muitos anos, né? E que agora tem crescido absurdamente, e é por isso que essa conta chegou, né? A conta está aí. A conta chegou e nós precisamos, enquanto profissionais e escola, fazer uma mobilização com estratégias fundamentadas, que nem nós conversamos aqui, que darão mais resultados do que simplesmente uma transferência compulsória para um outro lugar, né? Onde nós vamos ter profissionais, mas que o problema vai junto. Tudo irá junto. Tudo. E como quem recebe, como que se sente. Como que se sente? Exatamente isso. Já tem um problema que é a indisciplina. E aí
pode provocar tantos outros numa pessoa só. E é o plano do gestor. Exatamente, e o plano do gestor que tem que estar em funcionamento. Isso. Né? Lilia, quero te agradecer imensamente pelo convite. Nossa, maravilhoso, Foi obrigada. maravilhoso, foi excelente. Andréia, mais uma vez, muito obrigada por estar no programa Eduque Mais Ação. Eu que né? agradeço. Fica o nosso agradecimento aqui. Fabuloso. E aos nossos... Fabuloso, né? Fabuloso, seu programa fabuloso. Muito obrigada, muito obrigada. E a vocês, ouvintes, deixamos aqui várias mensagens que vocês possam depois retomar aí no YouTube, no meu canal do YouTube, na Regina Caminha Braga, no da Rádio Paraná Oficial também, para que vocês possam sempre dar aquela voltadinha lá no ponto-chave que vocês precisam, enquanto família, também chamar os seus filhos para conversar e reorganizar um pouco como que ele tem entendido o que é a escola, qual é a função dele dentro da escola, do professor, do gestor. É sempre importante você saber também como que o seu filho aprende. E como você aprende também, né? Partimos desse princípio. Como que você aprende. Ou como que você gostaria de aprender. Exatamente. Eu sempre me faço essa pergunta. Como que eu gostaria de aprender tal coisa? Exatamente. E daí eu começo a buscar os caminhos. É isso mesmo, exatamente. Perfeito. Muito obrigada, até sexta-feira que vem, das 14 às 16 horas, programa Eduque Mais Ação na Rádio Paraná Oficial.